Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Você tá me ouvindo? Não, peraí. Você tá me ouvindo bem? A pergunta é, você está me ouvindo bem? Eu espero que sim. Se você não estiver, aumenta o volume do seu computador, do seu celular ou do seu rádio, porque o assunto é com você que tem dificuldade de ouvir ou imagina que você vai ouvir bem pro resto da vida. Presta atenção que esse conteúdo vai te agregar e muito. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita já e se inscreve no nosso canal do YouTube, @Difusora Maravilha. É muito simples, deixa o seu like, não dói, não custa e vai ajudar a gente a chegar com esse conteúdo para muito mais pessoas. Nosso papo de hoje está incrível. Vou falar com ela, que é fonoaudióloga, especialista no envelhecimento saudável. Gente, o assunto está incrível e eu já te convido a sentar aqui, ficar ligadinho conosco, enviar essa live para alguém, porque vai fazer sentido e vai te agregar. Bom, antes de começar a conversar com ela, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível. Cicobi Credial, Odonto Excelência e as drogarias Bem Popular. Eu já vou falar sobre eles, porque eu quero que você me escute muito bem, que esse assunto é com você. Muito bom dia, Ana Paula Mombach. Seja bem-vinda. Bom dia, Ivana. Bom dia. Gente, sem contar que essa mulher é linda, né? Olha pra isso. Olha pra isso, o charme e elegância que essa mulher chegou aqui hoje para falar conosco de um assunto que eu vivo muito na minha realidade familiar, que é a perda auditiva. Sim. E é muito, muito mais comum do que a gente imagina, né, Ivana? Acredito que o percentual é altíssimo, né? E a parte boa é que hoje em dia as pessoas elas procuram ajuda. Elas não esperam ter lá 80 anos, já tá com bastante na cozinha, não conseguindo entender mais absolutamente nada para estar buscando ajuda, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Então, as pessoas estão procurando cedo, as crianças estão sendo triadas no hospital quando nascem. Então, se nascem com uma deficiência auditiva, já é encaminhado para um programa, né? Mas já consegue ver que a perda auditiva acontece lá quando a criança nasce? Sim. Uhum. Sério? Se ela nasceu com a deficiência, sim, Uhum. detectada no primeiro momento. Aí, claro, vai para mais exames, né, para saber o grau da perda, por exemplo, porque não necessariamente a perdinha que deu ali pode ser leve, pode ser algum líquidozinho, né? Uhum. Então, vai para uma triagem diferenciada para chegar à conclusão de que tipo de perda que é. Mas se nasceu com perda auditiva severa, profunda. Lembra que antigamente a gente tinha o surdo-mudo, né? Hoje em dia, quem nasce com perda profunda, que tenha qualquer vestígios de audição, a gente consegue feito o implante coclear nessas crianças. Então, hoje em consultório eu tenho 5 crianças implantadas cocleares. O que isso significa? Foi crianças que nasceram com perdas profundas, passaram por essa triagem, foi feito os exames complementares, testaram um aparelhinho auditivo e logo depois foi implantado. É um chip, é uma cirurgia que é implantado um chipzinho e aí se põe o aparelho para amplificar. Por quê? Porque só um aparelhozinho a gente tem um ganho X e às vezes não chega a oralização de uma criança que não tem o registro da fala, né? Porque nosso cérebro, ele funciona com um monte de registros. Então, para uma criança aprender a falar, ela vai aprendendo os registros diários e aí sai a fala. Se ela não tem audição, não vem a fala. Então, com o implante coclear, a gente consegue um ganho que essa criança consegue ter limiar de fala, né? De compreensão e de aprendizado, enfim. E aí, com isso, é estimulado muito, muito, muito. São crianças que têm uma vida ativa, têm suas profissões, né? Diferente de alguns anos atrás que a gente não tinha isso, né? Ou ao menos não era tão disponível como hoje a gente consegue, né? E que legal que você está falando assim das crianças, né? Porque quando eu comecei o programa, eu falei que você era especialista em envelhecimento saudável, mas a gente imagina mesmo que a perda auditiva, ela acontece só com pessoas de mais idade, né? E aí você está me contando aqui que a perda auditiva ela já pode começar lá no início da vida, profundamente, ou de uma forma mais suave também, que é mais difícil de detectar. Isso, muitas crianças, alguns anos atrás, quando não era realizada essas triagens em hospitais,
quando tinham perdas leves e moderadas, que é muito mais difícil de identificar, às vezes era identificado em período escolar. Quando a criança chegava lá e começava a não conseguir entender, não conseguir... algumas letras conseguia fazer, outras não. Daí os pais achando que é deficiência de aprendizado. Isso. E aí investigar perda auditiva, né? Então, hoje é raríssimo isso acontecer. Tá, mas peraí, essa triagem, ela é feita obrigatoriamente? Nasceu, o hospital já faz? Obrigatoriamente. Ou os pais acabam fazendo? Não, tem que... É obrigatório, já faz no hospital. Não, porque eu não vejo ninguém falando assim, passei pela triagem ou isso. É que é feito, tá lá, logo que a mãe teve o neném, antes de ter a alta, é feito dentro do hospital. Tá. Né? Da mesma forma que são já feitos outros exames no hospital, o teste da orelhinha também. E se por um acaso não tem fono no hospital naquele dia, algo assim, aí é em consultório, mas é obrigatório, na carteirinha tem que ter o carimbo. Ai, gente, ó, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, porque eu não sabia disso. Isso é bem recente, não? Não, já fazem uns bons anos. Não vou saber te dizer quanto, mas já faz algum tempo. Eu espero que mais de 20, porque quando eu nasci não tinha. Não, acredito que seja um pouco menos. Eu tô aqui pensando, né? Não. Mas assim, já existia há 20 anos, mas obrigatório agora eu não sei, não lembro aqui também, pra te dizer quanto tempo faz. Mas agora ninguém sai sem essa triagem, né? Então, isso é bem interessante. Porque, falando dos meus pacientes agora, né? Que eu falei que eu tenho 5 implantados. Se nós vamos pensar no que o nosso município é pequeno, né? Apesar de ter regional aqui, que abrange, é um número, né? Seriam 5 pessoas que não falariam, né? Ou falariam muito pouco, ou que não teriam essa comunicação efetiva de forma oral, né? Então, hoje eu tenho 2 adolescentes que são super bem na escola, que conseguem ter uma comunicação efetiva, fazer um relato ativo e tudo mais. E eu tenho os pequenininhos, que daí a gente começa na estimulação. Primeiro, essa função cerebral que eu falo, né? Que como, por exemplo, a criança foi implantada lá aos 3 anos. É como se a partir daquele momento ela começasse a ouvir os sons. Então, a partir daquele momento que a gente vai começar com o básico, tipo papai, mamãe, mamam, né? Os sons que a gente começa a brincar com a criança lá nos balbucios. Essa criança está tendo só lá nos 2 e poucos, 3 muitas vezes, né? Não, isso que você está falando, Ana, é fundamental que as pessoas parem e imaginem assim, como é que é o mundo sem ouvir absolutamente nada? Sem sons. Né? A gente acorda de manhã, você já tá ouvindo barulho de passarinho, de carro, de tudo. É tão natural que a gente não percebe a importância disso. É muito maravilhoso, né? Eu literalmente sou apaixonada por essa área. Você vive assim. todo dia Eu vivo todo dia e são histórias, chega a me arrepiar, assim, são histórias lindas que chegam ao consultório todos os dias, assim. Eu falo que no consultório a gente acaba atendendo várias áreas, mas essa realmente é a minha paixão, assim, a audição, sabe? Essa questão da região temporal, de todo o processamento, que depois a gente vai falar, porque não é só ouvir. Nosso cérebro tem que funcionar para processar, né? O ouvir, ele interfere nisso? Sim, muito. Então prestem atenção, gente. Não saiam desse canal para vocês entenderem a importância da audição. Então, assim, uma criança, a gente estava falando, né? Começa a ser estimulada lá com 2 anos ou 3, né? Então, ela já perdeu essa fase. Então, por que é tão importante a fonoaudiologia também? Porque além do implante, de fazer essa criança ouvir e tudo mais, existe a questão da estimulação. Então, precisa fazer muita fono. Normalmente, essas crianças fazem 3 vezes por semana, sabe? Porque é correr atrás do que ela perdeu naquele período, né? Que a gente sabe que é o período de maior... Que as crianças, neurologicamente falando, elas conseguem um maior aprendizado. A cognição dela tá a milhão, assim. Então, tudo que tu dá para uma criança nessa fase, eles pegam muito rápido. O cérebro delas processa de uma forma linda, rapidamente. Então, ela perdeu esse processo. Então, ela já tem, comparando com uma outra criança, ela já tem esse déficit, né? Então, tem que fazer muito fonoterapia para a gente conseguir
chegar próximo a uma criança que não teve essa dificuldade. Ô, Ana, e esse processo é muito semelhante com quem teve a perda auditiva, quem está passando pela perda auditiva, ou é totalmente diferente? Então, eu tô fazendo uma mistura aqui, gente, pelo Sim. amor de Deus, vocês me entendam, porque assim, tô colocando coisas na cabeça dela aqui, porque são dois mundos bem paralelos, né? Então Muito agora paralelos. a gente tava falando de perdas auditivas grandes, né? De quem Severas, nasce, assim. profundas. E também pode surgir com uma leve, que daí foi nascer com uma leve, que foi o que eu comentei, que às vezes é mais difícil de identificar. E que bom que agora se faz o teste da orelhinha, porque lá aí logo se bota um aparelhinho, não precisa do implante, e a criança tem participa de todas as fases do desenvolvimento, que antes perdia porque não era identificado, né? Então, e tinha um déficit de aprendizado, né? Muito grande, cognitivo também, né? Então, eu tenho um familiar que tem perda auditiva e que a gente identificou um pouco mais tarde, assim, em época escolar. Foi algo parecido, por mais que a perda seja profunda. E eu vejo, assim, que é uma pena, que se fosse hoje, nossa, como a gente poderia ter feito mais coisas, evoluído mais isso, cognitivamente, socialmente, né? Que antigamente as crianças ficavam excluídas. E hoje não. Nossa, dá para ter uma vida super normal, dá para ter uma baita profissão, dá para correr atrás dos objetivos sem um déficit tão grande, né? Porque desculpa te cortar, mas evoluiu muito, né, Ana? Muito, incrivelmente. Os aparelhos, né? Você está falando de implante coclear, de aparelhos para perda auditiva moderada. Leve e moderada. Quando nasce com perda auditiva leve e moderada, só você põe aparelhinho. Então, 4 meses a criança está com aparelhinho. Então, não perde o processo, né? Já está ali, ouvindo normal, vamos lá. Né? Vida normal que segue. E alguns anos atrás, né? Não tinha essas triagens, então era muito mais difícil as identificações. Eu acho também que aqui no interior, né? Como é que eu vou te dizer? Não é que não existia, mas foi mais lento esse processo de algumas coisas, né? Mas hoje nós temos tudo isso disponível. Tudo isso disponível. Só não usa quem não quer. No teu consultório, Ana, você atende de toda a perda auditiva? Tudo. De criança, adolescente, adulto, idoso? Tudo. Eu acho que agora, como a gente tá falando de criança, eu só queria colocar mais um pontinho, tá? Claro, gente. Eu que faço 1000 perguntas, porque minha cabeça fica fervendo aqui, gente. Aliás, olha só, Ana, só parênteses aqui. Você que tá nos vendo, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, escreve embaixo aqui do YouTube. Pergunte, que a Ana vai responder. Ou se daqui a pouco você deixou uma aqui, tô querendo ver, deixa a pergunta, a gente encaminha para ela. Depois no final a gente vai deixar os endereços da Ana, tudo aqui, ela atende maravilha. Sim. Mas também tem o Instagram dela, ela responde e vai estar pronta para atender você. Então deixa a tua dúvida aqui, encaminha essa live para alguém. Só parênteses, porque é um assunto que certamente é do teu interesse. Se não hoje, quem sabe um dia, ou alguém que você familiar, conhece. Né? É verdade. Pronto, Ana, agora pode falar. Eu queria colocar um pouquinho sobre as perdas auditivas transitórias na primeira infância, que é muito comum. Então, assim, como eu coloquei antes, é um período que a criança está em fase de aquisição extrema, assim, né? De tudo. Se essa criança faz muito otite de repetição, ou tem adenoide muito grande. Peraí, tique de repetição. Dá um exemplo para nós, Ana. Tá. Lá nós temos a orelha externa, a média e a interna. A otite ela pode dar no canal externo, que é um canalzinho que a gente tem onde forma cera, e atrás da membrana timpânica também pode formar esse líquidozinho, né? Que é uma supuração, né? E isso faz com que o som não passe de forma... né? Porque pra gente ouvir, são vários processos. Então, falando em otite ou infecção de orelha, acontece no canal externo e no canal médio. Mas o pai consegue ver? Tipo, olhando para... Não vê. A criança vai dar sinais de estar irritativa, de botar a mãozinha, porque às vezes ela não sente dor. Mas ela sente um desconforto. Desconforto. Sabe quando a gente vai viajar, que dá aquela sensação de ouvido fechado? O adulto chega no consultório e diz assim, Ana, parece que uma hora escuta, outra não. Ele abre e fecha, dá estalinhos. A criança não vai saber nos dizer isso, né? Então tem que ficar atentas aos sinais. Mas normalmente ela fica irritada, pode dar febre,
como pode ser uma otite silenciosa, pode não dar sinais. Então, a criança só vai sentir uma sensação de mal-estar, às vezes vai colocar a mãozinha, né? E eu acho é muito importante ficar de olho. Crianças que dormem de boca aberta, é um sinal que algo respiratório não está funcionando bem. E quando algo respiratório não está funcionando bem, a gente tem que ficar de olho. Por quê? A criança tem uma adenoide muito grande, uma amígdala muito grande, ela vai respirar assim. Com a boca aberta. Assim. Automaticamente, ela vai criar mais líquido no seio da face, os canaizinhos são mais próximos e vai para a orelha média, causando otites e tal. Então, eu sempre falo assim, quando nós não temos uma respiração boa, a gente tem que ficar de olho no ouvido. Tá? Então, o que acontece? Isso acontece, é muito comum em crianças. Então, às vezes, por exemplo, chega o exame pra mim, tá com uma perda auditiva, os pais ficam apavorados. Calma, o que não pode é ficar recorrente, né? Porque toda vez que não tá funcionando a passagem do som por algum motivo, a criança tá perdendo estimulação. Se a criança tá perdendo estimulação, ela tá perdendo aquisição de cognição, de desenvolvimento de fala, de aprendizado. Então, assim, eu vou dar um exemplo agora de um pacientezinho meu recente, tá? Veio pra mim falando papá, né? Aí eu disse, não, primeira coisa eu tô rindo, né? Então, foi lá, fizeram cirurgia, adenoide e tal. Em 3 meses, essa criança tá falando assim, o vocabulário dela aumentou, meu Deus, Uau. 50, sei lá, aumentou 50% não, porque ela só falava papá, né? Mas assim, ela tá falando muitas palavras. Desenvolveu. Antes ele era agressivo, ele tava agitado, já tinham ido pro neuro. E não que eu acho que tem que ir também, sempre que for necessário, né? Sempre tem que ficar de olho, né? Mas no fim das contas era auditivo. Então, é muito importante investigar todos os fatores. Todos os fatores. Essa criança estava tendo otites de repetição por uma respiração errada, por uma predisposição do organismo. E aí, agora que se corrigiu o adenoide, ele tá dormindo bem, porque uma criança que não respira não dorme, né, gente? Nossa. É aquele sono de adulto que não dorme direito, que tu tá sempre cansado. Vamos pensar por nós, né? Uma noite que a gente não dorme, a gente tá cansado no outro dia. Nosso dia não funciona. E a criança fica irritativa, fica agressiva, chora muito. Então, são sinais, tá? Que é muito importante ficar de olho. E a criança, ela precisa estar com tudo isso aqui muito funcionante para ela desenvolver a cognição. Que, como eu falei lá no início, a gente tem várias formas de ouvir. Então, se o som não chega lá no processamento central, ele também não está desenvolvendo isso, tu entende? Então, ele vai ter... Eu falo que um atraso gera atrasos, vai gerando atrasos, vai chegar lá na idade escolar com atrasos, né? Então, é muito importante. Essa dica eu dou para os pais, assim, ficarem muito de olho, porque é comum demais, assim. Quando o médico for lá no otorrino e o otorrino diz, vamos colocar um dreninho... Tem pais que têm medo, né? O que o dreninho faz? Ele não deixa ficar criando aquela secreção atrás do tímpano, né? Então, às vezes os pais têm receio. Não, façam. Isso vai manter o ouvido do seu filho seco. E por um período X, ele vai ouvir super bem. Né? Ana, e é importante que você fale a necessidade dos pais investigarem esses fatores externos e também verificar todos o desenrolar, porque hoje em dia se criou muito assim, tudo é TDAH ou autismo. Então é mais fácil diagnosticar com isso. Às vezes as crianças são erroneamente diagnosticadas com uma situação e que pode impedir o correto desenvolvimento delas. Sim. E que muitas vezes é um detalhe, como esse que você está falando da questão da audição. Sim, esse menino, os pais estavam muito preocupados, né? Porque estava criando traços, né? E não... Claro que a gente ainda não descartou nenhuma hipótese, sim, né? Claro. Mas o desenvolvimento dele tá lindo, assim. Ele é outra criança. E isso é um exemplo entre vários, né? Então, é uma coisa que os pais têm que olhar, porque a criança não sabe nos falar, né? Então, observem. Seu filho tá dormindo de boca aberta? Como é que tá a respiração dele? Não, tá dormindo de boca aberta, Ana. Leva no otorrino. Leva no otorrino, ou vem no meu consultório, eu vou encaminhar para um otorrino, né?
Eu brinco que eu sou aquela fono que passa na rua e digo, aquele ali tem adenoide. Aí fica analisando. Porque também vai, inclusive, afetar cada dentária da criança. É a criança ter o dentinho mais pra frente, né? Isso, a língua vai ficar na posição errada, então ela vai ficar empurrando o dente, né? Então, depois tem que fazer... Muda até a feição. Desestrutura orofacialmente. Uau! Então uma coisa tão, né? Mas é só uma respiração. Faz um tremendo Uma respiração que faz toda a diferença. Toda a diferença. Inclusive na análise dessas perdas auditivas severas, moderadas e também as leves, né? Essas crianças também podem ter, né? Uhum. Independente de ter uma perda neurológica, porque de nascimento neurológico, né? Lá dentro. Ou nervo, ou células que deixam por outras causas. E não e isso é muito importante, esse assunto que você está falando, para que os pais fiquem atentos. Sim. Professores, às vezes um parente, alguém fique atento, porque a criança ela tem uma dificuldade maior em se expressar e dizer, olha, principalmente os nascituros, né? Quem está começando as palavras ali, de dizer, tipo, não estou ouvindo. O adulto, Ana, o adulto já é um pouco diferente. Por exemplo, você que nasce ouvindo muito bem e tem essa capacidade auditiva, primeira coisa, agradece todo santo dia por essa bênção que Deus te dá. Primeira coisa. Mas a segunda é quando você começa a perder isso. Gradativamente, você vai percebendo. Você percebe, peraí, oi? Hã? Você fala assim, e daí aqui, quem tá próximo fala assim, o quê? Ai, sabe? E até nas crianças dá pra observar isso. Se a criança começa a falar muito alto, ou, né, tem que chamar 2, 3 vezes, já é um indício, né? Já é um indício também. Sim. Né? Porque daí as pessoas falam... Eu falo a questão do TDAH, Ana, ou do autismo, porque as pessoas dizem assim, a criança é dispersa. Tudo é autismo e TDAH. Nem sempre. Nem sempre. A Ana tá falando aqui, ó, que tem uma questão muito importante com relação à audição. Sim. Né? Que deixa eles desatentos, desconectados, né? E que pode ser só auditivo. Ana, mas ele escuta bem. Tá, mas ele escuta o barulhinho da chuva, ele escuta os nuandes, ele tá, realmente não tem algo incomodando, né? Na dúvida, gente, procure um fonoaudiólogo. Inclusive, a doutora Ana Paula está aqui para melhor lhe atender, né? Ô, Ana, antes de mais nada, deixa eu só perguntar aqui que o pessoal provavelmente quer saber aonde que você atende aqui em Maravilha. Sim. Agora eu tô com a clínica ali em anexo à clínica Grelman. Tá? Na parte nova ali do Grelman, nós montamos a clínica Vivace dentro da clínica Grelman, né? Que fica na rua... José Bonifácio, 87. Bem próximo ao Hospital São José. Isso. Né? Só chegar lá na clínica Grelman e pedir pela doutora Ana Paula Mombach, fonoaudióloga, que atende adultos, nascituros, crianças, idosos. Isso. A ideia é todo mundo tá ouvindo bem. Isso aí. Né, Ana? Com certeza. E assim, lá no teu consultório, né? Eu sei que a Ana trabalha também a questão da voz, da vocal, porque eu faço tratamento com ela lá, para melhoria da minha voz. Mas o grupo de idosos, assim, que vai te procurar, sim, Ana. Então, assim, o número de perdas auditivas, ela é muito maior em idosos. Porque existe uma perda natural da idade, que a gente chama de presbiacusia. A gente vai ficando mais surdo com o passar do tempo? A gente perde a acuidade auditiva a partir dos 30 anos. 30? 30. Senhoras, vocês estão ficando surdas. Ai, desculpa a brincadeira, gente, mas Ana. Mas é muito sutilmente, né? Então vai perdendo aquele... Quando criança, às vezes a gente faz uma audiometria, a criança tá ouvindo em menos 10, menos 5. É sensacional, né? Escutam qualquer... Até o que não é pra ouvir, escutam. Isso. E, com o passar dos anos, a gente vai perdendo os refinadinhos, os bem fininhos, né? Então, vai caindo 5 decibéis aqui, 2 ali, vai indo, né? Mas é muito do próprio organismo. Mas tem gente que perde mais, tem gente que perde menos. Então, se a gente pensar em perda auditiva por idade, especificamente, claro que no meio disso tem N outras causas. Mas pensando só em perda auditiva por idade, é sempre bom olhar os fatores genéticos. Tem alguém na família com perda auditiva? Se você começar a não ouvir televisão direito, aumentar muito o volume, ou ficar muito... faz um exame. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar essas perdas auditivas? Cuidar só para não usar muito fone de ouvido alto, acima de 80, 85 decibéis.
não ficar perto de caixa de som, evitar foguete, essas coisas que podem dar trauma acústico. Mas assim, Ana, tem, sei, uma vitaminazinha. A princípio, não, né? É uma perda. É mais o cuidado do excesso de barulho. Isso. Ao longo da vida toda, ou assim, poxa. Ao longo da vida toda. A gente tem pegado muito adolescente com perda entalhe, que a gente chama, que é uma ou duas perdas específicas nos agudos por uso de fone de ouvido alto. E isso atinge célula ciliada interna, de ouvido interno. Então, não tem retorno, não tem um remedinho que o médico vai dar e vai melhorar. Nunca mais volta. Nunca mais. E, às vezes, assim, pra ouvir, não vai sentir tanta diferença. Mas vem zumbido junto, que é um barulho que fica ali. Que, às vezes, o paciente diz, eu tô com um barulho na cabeça e tal. A grande maioria é zumbido mesmo, é de região temporal, né? De célula... de perda auditiva de orelha interna, né? Então, às vezes, antigamente eu dava muita palestra, eu falava, cuidado, não vai te incomodar a perda auditiva tanto, muitas vezes, do que o zumbido. Mas esses cuidados são importantes, porque assim, hoje você pode não dar importância, né? Tipo, tô conseguindo ouvir, tá tudo bem. Mas como você tá dizendo, com o tempo a gente vai perdendo isso. Isso, então com o passar da idade, não cuidei, trabalhei muito sem usar protetor, mais uma predisposição do organismo, quando você vê, tá lá com uma perda severa, né? Aí é um problemão gigante. Esse pessoal que trabalha com ambientes com muito barulho, por exemplo, indústria, né? Que tem aquele negócio de usar o fone de ouvido. Hoje tem os EPIs, tem que usar tudo certinho, né? Antigamente não se usava tanto, então a gente tem muitos casos ainda desse período que não se usava. Hoje é obrigatório, então se tá dentro da normativa, não vai ter perda auditiva por causa do trabalho, tá? A não ser que não use direito. Ô, Ana, e lá no teu consultório, eu imagino que seja assim, como você disse antes, de se arrepiar com situações, né? Tem alguma situação assim que você vivenciou ou vivencia dos pacientes? Porque eu vejo assim, eu também tenho na minha casa a questão da perda auditiva, que eu observo que é algo que, se a pessoa não busca ajuda, é o primeiro fator para depressão, para aquela questão da pessoa ter a vontade de desistir da vida. Sim. Muito, muito. Acontece que a pessoa começa a se isolar, em primeiro lugar. Não entende o familiar, não entende as amigas, ou começa não entendendo coisas ao contrário, né? A pessoa fala uma coisa, entende outra, e vai indo, né? E são processos que vão acontecendo em etapas, assim. Aí a pessoa começa a se isolar, começa a ficar triste, e são várias causas. Quem tem perda auditiva tem que estimular, tem que deixar esse ouvido normal. Se nós temos uma perda auditiva moderada, a gente põe um aparelhinho auditivo e deixa uma audição normal. Não vou dizer que na primeira semana, no primeiro mês, porque a gente vai aguçando o aparelho conforme o cérebro volta, que deu uma coisinha que eu vou falar também, conforme o cérebro volta a ouvir de novo, tá? Não é só o ouvido, é o cérebro também. Não, o cérebro tem que processar o que entra. Então, se a gente deixa ele sem estimulação, ele perde essa função. Então, ele só escuta os gritos, ele só escuta umas partes. Então, quando a gente bota o aparelho, os pacientes dizem, meu Deus, mas é muitos sons juntos, porque eles já estavam acostumados com pá, né? Não estavam acostumados com o barulho da chuva. Do sino que tocou agora, gente, que vocês deram uma interferência aqui. Eu brinco que tudo faz barulho, gente. Tudo faz barulho. A nossa pele faz barulho, nosso cabelo faz barulho. E eles, jamais, esses sons finos vai se perdendo anos, né? Até muitos, né? Hoje em dia as pessoas estão procurando cedo, graças a Deus. Mas estavam demorando muito para procurar, então o cérebro não tinha mais esses registros, essa informação. Então, quando se colocava o aparelho, meu Deus, tudo era muito. Então, às vezes, tu faz uma programação da metade do que a pessoa precisa de ganho, e aí de mês em mês, ou de tempos em tempos, eu vou aguçando os aparelhos. Eu brinco que quem bota aparelho auditivo comigo tem que me amar, porque vai me ver muitas vezes. E vai te ouvir pro resto da vida, eu diria. Isso aí. Eu sempre brinco com eles assim, o senhor gostou de mim? Gostei. Que bom, porque a gente vai ser agora parceiros pro resto da vida, né? Por quê? Porque é isso, é um acompanhamento.
E eu sempre também brinco que quem não usa meus aparelhos, eu passo chinelo. Porque, cara, a minha porta tá sempre aberta, sempre aberta. Eu atendo todo mundo sempre. Então, de forma gratuita, os retornos justamente pro paciente, né? Porque o paciente mais idoso, às vezes, tem essa coisa, mas eu vou incomodar a doutora de novo, né? Então, nossa, isso eu ressalto demais, assim, porque... Ô, Ana, mas agora você tá falando aqui. Como é que funciona mesmo? Só para o pessoal entender. Tá aqui. Oxa, eu gostei do que ela falou. Se encaixou comigo. Eu tenho uma perda auditiva. Como é que eu vou chegar lá no teu consultório? Vai marcar uma avaliação, Aham. aí a gente faz os exames. Aí, assim, se já passou por algum médico otorrino, se já passou, às vezes, até por um clínico geral, né? Que já passou pelo médico e é só uma perda auditiva plana dos dois lados, eu já posso protetizar. Agora, eu sempre vou avaliar muito isso. Se tem algum problema de condução, se tem algum problema misto, se tem uma perda unilateral, porque às vezes eu tenho que passar de volta para o otorrino para fazer algo e depois retoma comigo, né? Mas é basicamente isso. Vai passar por uma avaliação minha e otorrino, provavelmente. E aí eu coloco um teste. E o teste é gratuito. Justamente para a pessoa se sentir à vontade para testar, sabe? Eu vejo que hoje os pacientes estão procurando, muito jovens, e a gente vai falar disso, mas assim, os pacientes idosos, eles têm muito essa coisa, mas eu vou gastar e se eu não gostar? Então o teste é gratuito. Se você gostou, você compra, se não gostou, você não compra. Mas assim, todo mundo compra, você disponibiliza o porque aparelhinho, todo mundo gosta, é muito raro a não pessoa comprar. coloca, vai para casa. E fica 7 dias em casa. Às vezes assim, Ana, eu gostei desse, mas eu queria uma tecnologia Y, sei lá, né? Ou às vezes até em função de preço. Passa um, passa outro. Eu quero testar os dois para ver se vale a pena as diferenças e tudo mais. Fica mais 7 dias em casa com o outro aparelhinho, aí volta e opta pela compra, né? E aí, pós-compra, que eu falo do acompanhamento. E, gente, é muito importante. Eu já tive pacientes que compraram São Paulo ou Floripa, né? Não, vou comprar numa cidade maior porque é melhor. Não, os aparelhos são os mesmos, né? Tem que dar uma pesquisada nas marcas, eu acho importante, muito importante. Mas assim, tem que ter alguém que olhe por ti. Tu sabes pela tua mãe. Se não tem um acompanhamento, gente, o paciente mais idoso, principalmente, vai botar na gaveta. Precisa. Acredite que isso é muito verdade. Precisa da fono para olhar se tem cerinha. Precisa para olhar se tá entupido a ponteirinha. Precisa para aumentar gradativamente conforme o cérebro vai se ajustando à programação que tem. Eu sempre brinco assim, 2 meses o senhor vai estar voltando aqui e me dizendo que tá fraco. E é batata, porque o cérebro acostumou. Então ele já tá, opa, nosso cérebro é fantástico, gente, ele é muito inteligente. Ele tá dizendo assim, não é suficiente, eu quero mais, eu quero mais. Então, precisa desse acompanhamento, precisa desse olhar de um profissional que vai estar ali realmente disposto e não fazendo uma cara feia quando fizer um retorno a atender, né? Esse é o diferencial, né? Ter o acompanhamento, porque é como tu disse. Aqui, ó, peraí, e tal. E o idoso, ele é muito assim, tem que estar funcionando o tempo inteiro. E ele precisa compreender as nuances do próprio cérebro. E do organismo. Isso que assim, hoje tá assim, amanhã tá diferente. Às vezes você tem uma perda de orelha interna, mas no meio disso você tem uma dor de ouvido, né? Aí, nesse período, tem que vir. Eu vou ter que encaminhar para o otorrino se necessário. Temos que limpar esse ouvido, temos que ver o que está acontecendo, temos que aumentar temporariamente, temos que baixar temporariamente. Então, sabe? É um acompanhamento realmente, assim, é um casamento, né? Tá sempre em contato. E existe aparelho para idoso e para jovens? Não. Ou é o mesmo? É o mesmo aparelho. Hoje as tecnologias estão fantásticas, né? Eu que sou formada há 20 e lá vai... Nossa, assim, a gente não tem comparação. Eu falo que é igual celular. Gente, o que a gente tinha algum tempinho atrás e o que a gente tem hoje não dá para comparar. Mudou muito. Hoje eu consigo fazer regulagem à distância. O paciente mesmo, através do aplicativo, ele pode regular, tipo, tô na igreja, não quero ouvir o buzuzu do fundo. Ele vai lá e bota só para ouvir para frente. Uau, sério? Sim, eu quero ouvir mais agudo, quero ouvir mais grave. Então, tirando a minha programação, ele ainda tem o aplicativo que ele faz o que ele quer, assim, dentro do que a gente coloca, né?
Os aparelhos eles se adaptam conforme o ambiente também. Então, se tu entrar num lugar barulhento, ele já se ajusta para aquele ambiente. Fora as tecnologias de celular. Então, eu falo que hoje não usa assim quem realmente não está disposto a usar, porque é incrível, né? E eu tenho exemplos assim, ó. Vou te dar um exemplo de uma professora. Ela veio com uma perda muito pequenininha, mas muito pequenininha mesmo, que, né? Mas com zumbido. E eu pensei, não sei se essa pessoa vai conseguir usar ou se adaptar, porque a perda era muito pequena. Ela me manda áudios assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E ela tem uma sala de aula com um monte de criança gritando. Então, aquela queixa que o paciente tinha, assim, no barulho eu não consigo usar, ela já não existe mais, tá? Consegue usar no barulho, sim. O aparelho, ele hoje em dia, ele reproduz o ouvido humano muito mais próximo. Então, é muito bacana isso. E as pessoas estão procurando cedo. Essa é uma professora que tem 42, 43 anos, né? Então, eu tenho colocado muito em gente jovem. Eu lembro que ano passado, eu pensei, teve uns meses assim, caramba, eu não botei nenhum paciente acima de 70 nos últimos 3 meses. Todos tipo de 40, 70. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque daí o processamento auditivo central deles está mais ativo. Você bota o aparelho e eles... tá ótimo. Agora, se espera lá nos 80 e poucos, vai botar o aparelhinho, pode ser o melhor aparelho que tiver. Às vezes o paciente vai continuar dizendo assim, por quê? O som tá entrando perfeito, mas quando chega lá na hora do cérebro processar o que tá chegando, a gente chama isso de processamento auditivo central. Tem um lugarzinho que processa o que entra. Então, ali tem que estar funcionante. E se a gente deixou de estimular, ele perde função. Então, quando bota, mesmo que seja um aparelho bom, às vezes a pessoa não dá conta de ouvir tudo. Ainda vou ter que falar devagar, ainda vai ter que fazer muita leitura orofacial, né? Aí, às vezes, o aparelho não é bom. Não, vamos estimular uns meses que tu vai ver a melhora. Mas, às vezes, não melhora muito, porque a pessoa já perdeu muito, né? Vocês estão ouvindo bem? Vocês ouviram bem o que ela disse, gente? Eu espero que sim. E olha, Ana, o nosso tempo aqui acabou, que o Thiago já fez sinal, que acabou o nosso tempo no rádio, gente. Mas a nossa conversa continua no YouTube. Se você gostou desse assunto... É verdade. Se você gostou desse assunto, tá nos ouvindo através da 90.3... corre pro nosso canal do YouTube, que o nosso papo vai continuar lá, e eu tenho certeza que você vai abrir bem o seu ouvido para escutar tudo que a Ana Paula tem para ensinar e explicar aqui para você ter uma vida com qualidade. Com qualidade. Esse é o ouvir seus principal. Netos, ouvir os sons, ouvir uma música. Eu tenho um radialista, né, que ele me fala, bomba meu aparelho, porque eu quero ouvir cada nuance, né? É verdade, então, é muito bom. É incrível, assim, o que muda a vida da pessoa que se adapta bem com o aparelho auditivo. Volta a ter vida, volta a ter outra energia, a socializar, a querer participar da família, a querer estar com seus netos, que é uma das grandes queixas dos idosos, né? Então, qualquer dúvida, chame, procure. Ana, teu contato fica na Clínica Grellman em Maravilha. E teu WhatsApp teu Instagram. Ana, tem o da Vivace, né? Que é Vivace Fono e Físio. Ó, eu tô procurando aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Vivace, ó. Vivace Fono Físio, ó. Clínica de Fonoaudiologia e Fisioterapia, ó. Isso. Tá? E tem o meu pessoal, que é a Ana Paula Mombach. Qualquer dúvida, entre em contato com o 3198 1616 049 3198 1616. Gente, qualidade de vida pode sim ser uma escolha, né, Pode, Ana? com certeza absoluta. Ai, gente, adorei, incrível esse bate-papo. Corre pro YouTube que a gente vai continuar falando lá, mas eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui que estiveram conosco. O Sicoob Credial, que é muito mais que uma cooperativa. No Sicoob Credial, quem ganha é você, quer dizer, quem ganha é o cooperado. Eles estão com uma campanha de prêmios que você investe R$50 e você concorre a vários prêmios. Tô sabendo. Tá sabendo? Tô sabendo. A Ana já tá sabendo. Inclusive, já capitalizou lá o dinheiro dela para concorrer a muitos prêmios. O Sicoob Credial fica na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. Então, corre lá, integraliza o teu dinheirinho e ainda concorre a prêmios, tá? Quero agradecer ao Odonto Excelência também, que ela... Olha, a Odonto Excelência é especialista em odontologia estética, que além de te fazer sorrir melhor,
vai te fazer sorrir mais bonita. Ficou na dúvida? Ficou curioso para saber como é que funciona? Acesse odontoexcelencemaravilha.com.br ou procure a Odonto Excelência na Avenida Araucária, 369, no centro de Maravilha, e veja as formas de você ficar mais bonita, com dentes saudáveis e muito mais linda, né? Feliz, eu diria. Certeza. Gente, as Drogarias Bem Popular também é nosso parceiro aqui e eles têm o lema seguinte: onde comprar barato é o melhor remédio. Só por isso eu já iria lá, né? Sim. Você já tá com dor. Pagar barato, gente, é o que todo mundo quer. A Drogaria Bem Popular fica localizada em 2 lugares aqui em Maravilha. Em frente ao Hospital São José, na Avenida Sul Brasil, e também na Avenida Araucária, do ladinho do Amauri. Drogarias Bem Popular, o seu parceiro na hora da dor e de economizar, tá bom? Gente, vamos lá pro YouTube que o nosso papo vai continuar. Tchau. Tchau. Ô, Ana, agora a gente vai continuar aqui e vamos falar um assunto que é muito importante. Você falou sobre as pessoas deixarem de socializar, né? Eu vejo porque é muito legal a questão do aparelho, mas a minha mãe, durante muito tempo, ela teve receio de usar. Sim. Porque ela dizia, não é pra mim. E eu vejo que tem muita gente de idade que tem essa dificuldade. Muito. É isso que eu falei antes, assim, as pessoas mais jovens, elas estão perdendo isso. Elas conseguem enxergar que o aparelho auditivo, ele é só uma ferramenta a mais. É que a mesma coisa que usar um óculos. O óculos também, com o passar da idade, a gente vai perdendo visão. Todos nós também vamos ter algum tipo de perdinha de visão com o passar dos anos. A audição é a mesma coisa. A diferença é que existe um preconceito com isso, Por né? que, gente? Por que o povo tem preconceito com isso? Porque o óculos, cara, é tão natural. Tão natural, bullying na escola, o idoso surdinho, sabe? Esse tipo de... A véia da praça. Ah, é verdade mesmo, é o bullying mesmo. Porque tinha o negócio da Praça Nossa lá, o negócio da véia da praça. Todo mundo achava engraçado, né? Ai, esse da véia da praça. Esses dias até eu fiz um post falando disso. Um monte de famosos que usam aparelho auditivo. Mas hoje eles são pequenininhos, discretos, ninguém nem sabe, É quase né? imperceptível Quase mesmo. imperceptível. E se fosse grande? Qual que é o problema? Problema. É pra ouvir bem, é pra ouvir tudo que os netos falam, é pra brincar. É tão gostoso ouvir o barulho da chuva, gente. Vocês já pararam pra ouvir o barulho da chuva? É maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, assim, as pessoas deixavam de ter essa qualidade de vida por um preconceito. Então, totalmente desnecessário e nada a ver, né? Se tu parar pra pensar, preconceito de usar um negocinho que vai só te fazer bem. Qual é? E ainda existe, tá? Hoje de manhã, inclusive, uma senhora, ai, mas eu não queria usar, né? E aí Porque eu acho que o quê? Que as pessoas vão perceber? vão perceber, vão falar, vão, né? Ai, é coisa de idoso. Não, usar aparelho não é coisa de idoso. É todo mundo que tem perda auditiva tem que usar, né? E porque é uma tecnologia bem recente também, né? Vamos lá. O óculos que a gente falou. O óculos existe desde 1800 bolinhas, sei lá. Não, mas o aparelho auditivo ele existe há muitos, muitos anos. Mas também, sim, mas as tecnologias não eram tão boas. Então também, o meu pai usava, né? E ele não conseguia se acostumar. Sim, isso mudou muito. Nas antigas eram umas caixinhas como se fossem amplificadores. Então, pessoas com perda plana até dava certo. Mas pessoas com perdas com nuances ou perda em rampa, a adaptação era muito difícil, né? Hoje em dia, a Ana tá com um pouquinho de eco, a gente resolve em 2 tempos no software, né? E antigamente não tinha isso, né? Mas vamos lá, eu sou formada há 20 e poucos anos, como eu te falei, e nós já tínhamos aparelhos bons na época, já tínhamos aparelhos pequenos, não pequenos como agora, mas tínhamos, né? Os pequenos, eles não pegavam perdas tão grandes, então hoje em dia cada vez eles vêm com um ganho maior, né? Então a gente consegue muito mais coisas, mas ele existe há muitos anos, mas não era divulgado, não era falado, as pessoas se excluíam e não colocavam, né? Então, mais ou menos por aí, assim. E hoje não, hoje, sabe... Eu fico muito feliz que esse pessoal jovem que usa. Eu vejo assim que empresários... Nossa, os empresários... Eu já coloquei muitos. Por quê? Eles não querem chegar numa reunião e não ouvir o que o cara tá falando do outro lado da mesa. Eles não podem perder isso. Eles não podem perder memória. Eles não podem ter demência tão cedo. Eles têm que gerenciar uma empresa. Eles têm que continuar a vida.
é vida que segue, é só uma perda auditiva, tu entende? Mas essa compreensão as pessoas estão tendo agora, sabe, Ivana? Você tocou num assunto que me chamou a atenção. Perda auditiva e demência. Tem relação? Tem. Se a gente pesquisar as pesquisas sobre demência, tem muitas relacionadas, não que todas as perdas auditivas vão causar demência, que isso fica claro, né? Mas se você não estimular essa questão do processamento central, que eu falei, a região temporal, acaba que perde, como se perdesse força, né? E aí piora a perda de memória. Então, as pesquisas são muito relacionadas, demência à perda auditiva, né? Mas não necessariamente, gente, que quem tem perda auditiva vai ter demência. Né? Gente, mas assim, ó, é um fator que é um fator de risco. Não, é um fator de risco, mas é um fator que, se você observar bem, você evita um sofrimento gigante usando pra pessoa e pra família desnecessário. Cara, só quem teve pessoas com demência na família conseguem compreender e ter o discernimento que isso, assim, ó, isso que você tá colocando e relatando é algo que, assim, todo mundo deveria abrir bem o ouvido e absorver e fazer isso, porque, assim, é um sofrimento muito grande, tanto pra pessoa quanto pro familiar. Eu... Só antes que alguém diga, mas demência não vem disso. Não vem, tá, gente? Não, mas é um fator. A gente tá falando, né? Que dentre os milhares de fatores, né? Então, e a própria perda de memória, né, gente? Como é ruim não lembrar o nome da família, não lembrar o nome né? Ficar trocando o nome o tempo todo, não lembrar de coisas que aconteceram ontem, né? Então, Ai, guria, assim, ó, tu sabes que também até isso vem melhorando em consultório. Até isso as pessoas estão vindo e dizendo, não consigo lembrar o que comi ontem direito, tu acredita? Né? Aí, porque quando eu pontuo, eles falam, claro, eu não consigo lembrar das coisas mais, né? Não associei a isso. Então, as pessoas estão vendo, as pessoas estão querendo ter qualidade de vida. Elas estão querendo ter uma velhice boa. Então, eu percebo que isso vem melhorando muito. E eu fico fascinada, né? Acho incrível, assim. Porque... E a evolução também propicia isso. Né? Os mecanismos, os fatores, tudo isso que você desenvolveu, tudo isso que você estuda, que você trabalha, os equipamentos que você possibilita a pessoa ouvir. É fantástico. É muito legal. Agora, eu fui num congresso de otorrino em São Paulo. E, cara, eu acho fantástico. Eu sempre tento fazer congresso, porque eu acho que, assim, a gente relembra o que a gente vai esquecendo, né, do dia a dia, de correria, e sempre tem coisas novas, assim. Como eu assisti palestra que falava sobre cognição e perda auditiva. Então, é isso. Na infância, a gente vai adquirindo essa cognição. No envelhecimento, a gente vai perdendo isso, né? Então, tá muito relacionado a ouvir bem. Então, sim, é como se eu fazia essa função e agora eu não consigo mais, sabe? Então, tá muito relacionado. Então, se eu boto um aparelho numa perda moderada, severinha, né? A audição fica normal. Não de cara, como eu falei, a gente vai aguçando. Mas, assim, eu consigo manter essa pessoa ouvindo naturalmente. Então, o que uma audição normal estimula, ela vai continuar estimulando, porque tá ali recebendo informação, né? Olha, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu também. Dentro da minha casa, eu tenho a minha mãe, que ela usa aparelho auditivo. Eu tenho o meu irmão que não fala, porém ele escuta muito bem, mas o dele é um problema, causas, o dele é um problema neurológico totalmente diferente, então eu consigo dimensionar e compreender a diferença entre o fato de você não ouvir, né? E o quanto isso gera de problemas internos, causas internos que a pessoa tem. Muito. Gente, pessoas que não escutam, com uma perda um pouco maior, elas desconfiam do mundo. A sensação que eu tenho é que elas estão sempre achando que alguém está falando mal, ou que eu não ouvi direito, então eu não me sinto nesse ambiente. Prefiro essa pessoa a pessoa não gosta de mim. Não é nada disso, né? Então, assim, é incrível esse mundo dos sons, né?
a gente tem muitos casos lindos, eu choro muito. Eu imagino. Logo que eu me formei, eu fiquei trabalhando na saúde auditiva da Ubra. E eu lembro que a minha chefe chegava e me cutucava, não chora, não chora. Porque os relatos dos pacientes são muito bonitos, assim, né, com relação a isso, né. Você poder despertar, né. E os filhos, né, às vezes eu digo, Ana, tu acredita que o meu pai não queria ir numa festa de casamento lá de família que tinha, ele tinha botado o aparelho tipo 15 dias antes. E ele foi faceiro e as pessoas vinham me perguntar, o que ele tem de diferente, o que aconteceu com ele? Ele estava ouvindo, né? Então, essas coisas, assim, ou tu colocar o aparelho e o paciente começou a chorar, né? Ai, gente, isso acontece muito. Então, é muito bonito. E tem algo muito legal também, que a pessoa que usa aparelho, ela tem um plus. Porque quando ela não quer escutar, ela só tira o aparelho. Tá bom, não quero ouvir, não sou obrigada, tira o aparelho. Eu tenho pai de um amigo que faz isso. Ele tá num lugar, ele não tá feliz, ele tira o aparelho. E aí ele continua sublime. E o outro plus que tem agora nas tecnologias novas é que o paciente pode ouvir os áudios de celular, a televisão direto no aparelho. Ele pode ouvir as outras pessoas não ouvirem. Nossa, que massa, cara. É muito legal. No próprio aplicativo? Sim, sabe o WhatsApp que tu recebe lá áudio, né? O vídeo? Ouve direto no ouvido. Ou se tem uma televisão com uma tecnologia boa, pode ouvir televisão só você com o seu aparelho. Não precisa a família inteira ouvir o programa Ana, que você tá ouvindo. Não, a gente tava falando do pessoal que tava com vergonha e com medo do bullying, né? Preconceito e tal. Daqui a pouco a galera já tá procurando. Gente, eu quero isso daí pra mim. Então eu tô com um pouquinho de perda, eu preciso. Nossa, os adolescentes, assim, os que usam tecnologia estão encantados. Então, é muito bacana. Imagina, porque evoluiu muito. Muito. E você tem acesso a todos eles no teu consultório? Sim. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Ó, só não ouve quem não quer essa história toda. Mas eu acho incrível. E hoje não precisa nem ser o mais caro para ter essa tecnologia. Basta ser um bom aparelho. E é escolhido junto contigo ali no consultório, Depende do grau, do tipo de curva, a gente escolhe o modelo do aparelho. E aí, em cima disso, tem tipos de tecnologias que daí a gente coloca as diferenças e o paciente escolhe. Gente. É incrível. Vocês estão preparados para ficar com essa mulher pro resto da vida de vocês? Eu cuidar com muito amor. Aliás, a Ana cuida da minha voz, né? A gente trabalha a voz lá também, que é um fator fundamental para ouvir bem e também se expressar bem, né? Outra coisa, pacientes que nascem com perda auditiva não se expressam bem. Tem dificuldades de oratória, de comunicação, de dicção, porque fala do jeito que escuta. Então, fala tudo mais fechado, fala mais fechado. É algo pra gente observar também, né? Ai, gente. Ai, muita coisa, a gente vai ficar aqui 2 horas, né? Daria, né? Seria possível. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, escreve aqui pra nós no nosso chat no YouTube. Ou então, nós também vamos reproduzir essa reportagem não, esse bate-papo maravilhoso, lá no Facebook e também através da 90.3. Ficou com alguma dúvida? Escreve pra gente. A gente vai encaminhar pra doutora Ana Paula, ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. E também consultem lá com ela na Clínica Vivace, junto à Clínica Grellman, no centro de Maravilha. Isso aí. Ana, foi incrível ter você aqui, adorei. Foi maravilhoso. Foi linda. Obrigado por todo o ensinamento que você trouxe. Obrigada por tudo que você apresentou aqui de possibilidades para os ouvintes da 90.3, para os telespectadores, que agora nós temos YouTube, gente. Não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque tem muita coisa bacana, assim como a Ana trouxe aqui um conteúdo maravilhoso para você, ou para algum familiar, ou para alguém que você conhece. Que a nossa ideia é essa, sabe? Trazer conteúdos positivos que possam agregar na vida das pessoas. Mas eu estava pensando agora, né? Olha quanta coisa boa que foi falado aqui. Quantas pessoas não fazem ideia? Como seria legal se a gente pudesse agregar isso nas comunidades, né? Para trazer qualidade de vida. Gente, o mundo evoluiu tanto. Muito, gente. Por que ficar sofrendo? Muito. Com coisas que você tem à mão ali, a possibilidade. Fácil de resolver. Né? Aí você falou uma coisa aqui, a questão dos aparelhos. E antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma pergunta. Tem muitas pessoas que não têm condições financeiras, né? De, talvez, adquirir um aparelho. Sim. O SUS fornece? Sim. A nossa região aqui, eu acho que ela tem uma grande vantagem. Nossos municípios, eu atendo vários municípios da região. Então, nós temos Maravilha e tem a região Amerius, né? Então, são 7 municípios, se eu não me engano, pequenininhos, que acabam trazendo pacientes. Eu atendo
vários municípios pequenininhos, assim, né? Então, o que acontece? A saúde desses municípios pequenos, principalmente, ela funciona muito bem. Então, raramente um paciente hoje fica numa fila de espera muito grande para ganhar aparelho. Então, quando o paciente chega até mim sem condições de compra, a gente sempre ajuda. A gente orienta, a gente dá laudo, a gente encaminha para sua prefeitura. Se necessário, entra em contato. A minha secretária maravilhosa sempre me ajuda muito. Verdade, um beijo pra Ana. Ela é incrível. E aí, então a gente tenta fazer essa mão, porque às vezes o paciente muito idoso, não sabe muito bem o caminho, né? Então a gente sempre está ajudando. E eu percebo assim que municípios muito pequenos, às vezes, a fila do SUS está muito grande, eles encaminham via Amerius, às vezes acaba caindo na minha mão, inclusive. E aí a gente atende o paciente da mesma maneira que é o particular. Exatamente a mesma. Aí quando eu entrego, eu falo: você está ganhando, mas você tem exatamente o mesmo direito. Então eu quero você aqui de mês em mês, eu quero te ver de tempos em tempos, né? Tem alguma coisa, está muito forte, incomodou, aqui que você tem que vir. Independente, às vezes o município não tem condições de dar uma guia para um retorno. Não espere isso, venha até o consultório, né? Exato. Ai, Ana, parabéns, sabe? Porque eu sinto isso que você tá falando, que esse é um dos intuitos que te move. E você tá falando que você não vai ficar esperando para atender o paciente. É só mais um pontinho que você ganha lá com Deus. Às né? vezes eles têm que esperar um pouquinho, bastante, não, claro, mas a gente sempre dá um jeitinho. Não, a sempre. gente sabe que você é muito requisitada, você tem milhares de pacientes, né? A vida é uma loucura. E que bom, parabéns, Obrigada. sabe? Por essa dádiva de ajudar outras pessoas. Eu acho incrível, maravilhoso. Só desejo tudo de bom pra você, que você continue também. ouvindo muito bem e levando audição de qualidade pra muitas pessoas. Sim. Tá? Deus te abençoe. Obrigada. Vida longa, Amém, a doutora pra Ana nós. Paula Molbach, a Clínica Vivace, e que nós possamos sempre ouvir e ouvir muito bem. Ouvir bem é viver bem. Gente, obrigado por vocês estarem conosco até agora. Obrigado ao Thiago que ficou aqui conosco aqui. Só de ouvidinhos pra ver se a gente não errava em nada, né? Maravilhoso. E ele tava dele concordar ali, né? Acho que... concordando. Não, porque todo mundo já passou por uma situação. Tem antenado. Ligadinho. Ele é jovem, né? Ele é jovem, tá ali, tá ouvindo tudo. Tudo. Mas eu já comecei a calcular a perda auditiva a partir dos 30, já deu aqui Começa a observar. Eu percebo, gente, que assim, às vezes eu fico... Sabe? Tem coisa que é melhor a gente não ouvir, é verdade. Gente, um beijo pra você, um beijo, Ana, muito obrigada. Olha, gente, sugestões, dúvidas, dicas, se inscreva no nosso canal. Mais uma vez eu vou pedir isso pra você, curte essa live, não dói, não custa nada e vai fazer o bem pra muita gente, assim a gente pode chegar a mais pessoas. Conteúdo bom é conteúdo compartilhado, tá bom? Obrigada. Um beijo, Ana, obrigada, gente, até o próximo. Tchau. Ficou bom.